Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Neste vídeo vamos começar a falar sobre o controle do movimento pelo sistema nervoso. A parte do sistema nervoso que controla os movimentos dados por contrações e relaxamentos dos músculos estriados e esqueléticos é denominada sistema motor somático. Mas antes de falar especificamente sobre o sistema motor somático, eu gostaria que você parasse para pensar qual a importância do movimento para a nossa espécie. Para que o movimento é necessário? Para que o movimento é desejável? Para que o movimento é essencial? Eu espero que você tenha percebido que o movimento é uma função importantíssima para nós, tão básica quanto possibilitar que respiremos e tão complexa quanto permitir que nos expressemos artisticamente. O sistema motor somático é composto por elementos organizados hierarquicamente entre si. Existe um eixo de comando motor que vai dos neurônios motores superiores para os neurônios motores inferiores e daí para as fibras musculares. As fibras musculares você já conhece e deve saber que elas funcionam estritamente sob comando neural. O neurônio ativa a contração muscular. Isso quer dizer que fibra muscular relaxada é fibra muscular que não é estimulada, ou seja, neurônio motor inferior silenciado. O neurônio motor inferior, também chamado de motoneurônio, é o neurônio eferente do sistema nervoso central. Ele tem seu corpo celular no corno ventral da medula espinhal, no caso da inervação dos músculos esqueléticos do corpo. No caso dos músculos da face, eles têm seu corpo celular no tronco encefálico. De qualquer forma, o neurônio motor inferior tem seu axônio deixando o sistema nervoso central e compondo nervos motores ou mistos no sistema nervoso periférico, chegando a fibras musculares de músculos estriados esqueléticos. Você já sabe que o sistema nervoso trabalha sempre com entrada sensorial, processamento de informação e comando comportamental. Então, temos que considerar informações sensitivas que são levadas ao sistema nervoso central a partir dos músculos. Nós já citamos essas informações quando falamos do sistema somatosensorial. Elas são a parte proprioceptiva desse sistema, cujas informações são encaminhadas para o cerebelo. Então, vamos agora dar uma olhada com maior detalhe nas informações proprioceptivas. Vamos focar em duas estruturas sensitivas, os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Entremeados nos músculos, paralelamente às fibras musculares propriamente ditas, nós temos estruturas chamadas de fusos musculares. Essas estruturas são envoltas por uma cápsula fibrosa fusiforme, daí seu nome. Dentro dessa cápsula temos fibras musculares especializadas, que chamamos de fibras intrafusais. As fibras intrafusais são especiais, porque têm suas extremidades contráteis, mas a parte média não é contrátil. Então, as extremidades das fibras musculares intrafusais são inervadas por motoneurônios especiais, chamados de motoneurônios gama. Os outros motoneurônios que inervam as fibras musculares propriamente ditas ou extrafusais são motoneurônios alfa. Os fusos ficam dentro dos músculos, mas a gente separou as duas estruturas aqui para ficar mais claro. Como os motoneurônios gama inervam as fibras intrafusais, eles podem provocar a contração das suas extremidades, como está representada aqui. A parte média das fibras musculares intrafusais é inervada por neurônios sensitivos, aqueles com axônios grossos e mielinizados de condução rápida, dos tipos 1 e 2. Quando a parte média da fibra intrafusal é esticada, o terminal desses neurônios é ativado e ele encaminha potenciais de ação ao sistema nervoso central. Outra estrutura importante no sistema proprioceptivo é o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi fica em série entre o final da fibra muscular e o início do tendão. Ele tem funcionamento mais simples. Dentro da estrutura globosa do órgão tendinoso de Golgi, há fibras colágenas que ficam entremeadas em terminações nervosas de neurônios sensitivos, também do tipo 1. Quando o músculo contrai contra um peso que puxa o tendão para o lado oposto, o órgão tendinoso de Golgi é esticado, e isso pressiona as fibras do neurônio sensitivo que dispara. O disparo do neurônio aferente que parte do órgão tendinoso de Golgi é, portanto, proporcional à tensão provocada sobre o tendão.
nós vamos discutir a funcionalidade dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi daqui a pouco. Ok, então nós temos fibras musculares subjugadas ao comando de motoneurônios alfa e estruturas sensitivas que informam ao sistema nervoso central sobre estiramento e tensão musculares. Hierarquicamente, no entanto, os neurônios motores inferiores estão sob comando e controle dos neurônios motores superiores. Os neurônios motores superiores são interneurônios de projeção que se localizam em áreas de comando motor no sistema nervoso central, que são os córtices motores e os núcleos motores do tronco encefálico. Então, no córtex, temos neurônios motores superiores que inervam os neurônios motores inferiores localizados nos núcleos motores dos nervos cranianos ou no corno ventral da medula espinhal. E no tronco encefálico, nós temos neurônios motores superiores que inervam os mesmos neurônios motores inferiores do tronco encefálico e do corno ventral da medula espinhal. Esse é o eixo de comando motor. Neurônio motor superior para neurônio motor inferior para a fibra muscular. Isso quer dizer que se qualquer uma dessas áreas for estimulada, nós veremos a geração de movimentos com diferentes graus de complexidade. Temos outras estruturas que iremos discutir nos próximos vídeos que modulam o movimento, não comandam o movimento. Essas estruturas são o cerebelo e núcleos da base. Como essas estruturas são moduladoras, se estimularmos o cerebelo ou os núcleos da base, não geramos movimentos. Nós mudamos a qualidade do movimento gerado pelo acionamento de uma das estruturas do eixo de comando motor. De qualquer forma, o assunto dessa videoaula especificamente são os motoneurônios ou neurônios motores inferiores, além dos músculos. Então vamos lá. Como já falamos, as fibras musculares contraem em resposta à ativação dos motoneurônios alfa. Existe o que chamamos de acoplamento, excitação, contração. Isso quer dizer que cada potencial de ação enviado por uma fibra nervosa causa a geração de um potencial de ação na fibra muscular que gera uma contração breve, que nós chamamos de abalo muscular. A quantidade de acetilcolina liberada na junção neuromuscular é mais que suficiente para garantir que isso aconteça. Um potencial de ação no neurônio motor é sempre capaz de causar um potencial gerador na fibra muscular acima do limiar de ativação dessa fibra, a não ser em condições de ativação em alta frequência por períodos sustentados de tempo, o que causa redução ou até esgotamento das vesículas contendo acetilcolina, ocorrendo então falhas na ativação muscular, o que nós chamamos de fadiga neuromuscular. Então, um potencial de ação isolado no motoneurônio alfa provoca um potencial de ação isolado na fibra muscular, que provoca uma contração rápida da fibra muscular, chamada de abalo muscular. Isso está representado aqui. Cada seta é um potencial de ação do motoneurônio, provocando um abalo muscular na fibra muscular. Se nós começarmos a aproximar no tempo esses potenciais de ação, ou seja, se nós aumentarmos a frequência de estimulação, os abalos musculares começam a se sobrepor no tempo, se sobrepor um no outro. Pense o seguinte, um potencial de ação na fibra muscular é rápido. No entanto, todo aquele processo que você já conhece, de contração da fibra muscular com liberação de cálcio, deslizamento das miofibrilas e armazenamento do cálcio seguido de relaxamento, demora um pouco para acontecer. Compare como se você estivesse abrindo uma torneira, deixando a água cair. Depois você tem que remover aquela água aos poucos. É a comparação de você abrir um canal de cálcio e depois removê-lo através de bombas de cálcio. Muito bem, então o que pode acontecer é que o cálcio ainda está sendo retirado e já chega uma nova despolarização, que abre novamente os canais de cálcio. E por consequência, a contração da fibra muscular não tinha terminado e já inicia novamente. E com isso começa a haver uma sobreposição de abalos musculares, que nós chamamos de somação. Se nós mantivermos a somação por tempo suficiente, nós chegaremos a uma contração máxima da fibra muscular, atingindo um patamar. Essa contração mantida é chamada de tétano fisiológico. Se nós conseguirmos, como está mostrado aqui, visualizar os picos de contração entre dois abalos musculares no tétano fisiológico, isso é chamado de tétano incompleto. No entanto, se a estimulação é tão rápida que não tem nem tempo de reduzir a quantidade de cálcio intracelular e a contração muscular é mantida constante, nós chamamos isso de tétano fisiológico completo. Cada motoneurônio controla
as fibras musculares inervadas por ele através do envio de potenciais de ação em frequências adequadas para estimular essas fibras e provocar sua contração em nível determinado. Um motoneurônio inerva um número específico de fibras musculares. Ele pode inervar poucas fibras ou muitas fibras dentro de um músculo. O motoneurônio com o conjunto de fibras musculares inervadas por ele se chama unidade motora. Isso porque, se aquele motoneurônio é ativado, todas as fibras musculares inervadas especificamente por ele vão contrair. Existe um revezamento do comando de contração de diferentes unidades motoras dentro de cada músculo. Um músculo geralmente é formado por muitas unidades motoras de diferentes tamanhos. Quanto mais fibras musculares um motoneurônio inerva, maior é seu corpo celular. Diferentes unidades motoras geram diferentes intensidades de tensão. Unidades motoras formadas por fibras musculares vermelhas geram menor tensão porque cada fibra muscular vermelha gera menos tensão isoladamente e, além disso, essas unidades motoras tendem a incluir um menor número de fibras musculares. Por outro lado, elas são resistentes à fadiga e têm menor limiar de ativação. Unidades motoras compostas de fibras brancas geram maior tensão, pois cada fibra branca é mais calibrosa e por isso gera mais tensão isoladamente, além dessas unidades motoras tenderem a ser compostas por maior número de fibras musculares. No entanto, porque incluem mais fibras musculares, os motoneurônios tendem a ser maiores, o que aumenta a corrente necessária para ativá-lo, ou seja, aumenta o limiar de ativação do motoneurônio. Além disso, as fibras brancas são fatigáveis por conta do seu metabolismo glicolítico. Unidades motoras compostas de fibras de características intermediárias apresentam características intermediárias. Pense que o fato de um músculo ser composto por diferentes unidades motoras, inclusive de diferentes tamanhos, permite que haja um controle gradual da contratilidade daquele músculo. Uma unidade motora acionada significa apenas uma pequena parcela da intensidade máxima de contração que pode ser induzida naquele músculo. Na verdade, quanto mais unidades motoras compõem um músculo, mais fina é a capacidade de regulação dos diferentes níveis de contratilidade daquele músculo. Eu quero que você faça aqui um paralelo entre tamanho de unidades motoras e tamanho de campo receptivo. Lembra que quanto menor o campo receptivo, maior a fineza de detalhe com que a informação é capturada, mas isso demanda um maior número de neurônios responsáveis pelo processamento dessa informação. O mesmo raciocínio pode ser agora trazido para o sistema motor. Você tem maior número de unidades motoras pequenas chegando em um músculo. O que acontece é que você precisa de mais motoneurônios para regular a função dessas unidades motoras. Então você tem comandos motores muito mais finos, muito mais finamente controlados, ok? Além disso, o nosso sistema motor tem alta capacidade de aprendizado, por isso muitas vezes o nível de estimulação necessário para gerar um movimento já é estabelecido, já é conhecido e enviado sem necessidade de ajuste de intensidade de estimulação para chegar no grau de contração necessário para realizar o movimento. É por isso também que de vez em quando a gente erra o cálculo e a gente não consegue levantar uma sacola que é mais pesada do que a gente imaginou, ou é por isso também que a gente pode fazer um movimento exagerado porque a gente pega um objeto mais leve do que nós antecipamos. As fibras musculares que compõem uma unidade motora geralmente estão entremeadas a fibras musculares de outras unidades motoras. Isso traz uma vantagem porque facilita a reinervação das fibras musculares no caso de perdas isoladas de motoneurônios. Há uma relação mútua de manutenção entre motoneurônio e fibra muscular. Por isso, as fibras musculares não inervadas acabam se degradando. Se um motoneurônio morre por qualquer motivo, no entanto, as fibras musculares inervadas por ele ficam disponíveis por um tempo para reinervação. Elas ficam liberando fatores de crescimento para atrair terminais nervosos que as reinervem. Se elas estão entremeadas com fibras inervadas por outros motoneurônios que estão saudáveis, fica mais fácil que essa reinervação aconteça. Se elas estivessem agrupadas em feixes, seria mais difícil que as fibras mais afastadas, mais centrais nos feixes, fossem reinervadas por motoneurônios das proximidades. O conjunto de todos os motoneurônios que inervam um músculo se distribui em colunas no corno ventral da medula espinhal.
Os axônios desses neurônios partem de vários níveis medulares próximos para chegarem a um músculo. E isso traz uma outra vantagem. Imagine que por um motivo qualquer uma raiz ventral fosse lesada, fosse cortada, havendo desnervação de todas as fibras musculares que recebessem comando dos seus motoneurônios através daquela raiz ventral. Se todas as unidades motoras de um músculo passassem por ali, haveria perda completa do controle daquele músculo, o que chamamos de paralisia. No entanto, como de fato as fibras neuronais partem de várias raízes ventrais para chegarem em um único músculo, apenas parte das fibras musculares ficaria órfã, ficaria desnervada, no caso de uma lesão de uma raiz ventral isolada. Considerando a possibilidade de reinervação das fibras musculares pelos neurônios que foram preservados, como nós discutimos, a perda de função pode ser ainda menor. E a consequência da lesão seria a paresia, e não paralisia. A paresia é perda de força muscular. Então, se a gente não consegue ativar todas as fibras de um músculo, a força máxima gerada por aquele músculo vai cair. Por isso, nós temos uma redução da força muscular, caso a gente tenha perda parcial das unidades motoras daquele músculo. As fibras dos motoneurônios partem do mesmo lado do músculo, ou seja, ipsilateralmente, com uma única exceção que é o músculo troclear, mas não se preocupe com a exceção. A gente tem que se preocupar agora com a regra. A inervação muscular é ipsilateral ao músculo e a saída das fibras neuronais motoras é sempre ventral ou no caso da medula espinhal anterior. Ok, vamos parar por aqui porque essa videoaula já se prolongou bastante. Se você quiser rever os conceitos da fisiologia muscular relacionada com esse assunto, você pode acessar o link da aula da professora Valéria que eu vou deixar disponível. Esse é o GAD Fisiologia, nos vemos no próximo vídeo.